Olá, meu nome é Dionara, eu sou acadêmica do nono período do curso de enfermagem do Instituto Federal do Paraná. Em março deste ano, eu iniciei meu estágio supervisionado no Departamento de Clínica Médica do Hospital Santa Pelizari. E devido à pandemia, o estágio foi interrompido. E apesar de não poder realizar o estágio nesse momento, foi possível a realização do projeto de intervenção de forma remota. A demanda identificada no serviço refere-se à avaliação dos pacientes queimados, quanto à gravidade, profundidade, extensão das queimaduras. Então, com base nisso, eu elaborei, com orientação e supervisão do professor Sidney, uma apresentação com 3 videoaulas, em que eu vou abordar a avaliação dos pacientes queimados e os cuidados de enfermagem. Após assistir às videoaulas, estará disponível um formulário eletrônico, onde vocês poderão avaliar a apresentação, e também fazer comentários e sugestões, e realizar perguntas caso tenham dúvidas. Desde já agradeço a atenção e espero que essa apresentação contribua para o conhecimento de todos. Vamos começar então a nossa primeira videoaula, onde abordaremos sobre o conceito e a fisiopatologia das queimaduras, assim como alguns dados epidemiológicos, o principal agente etiológico e a complexidade das queimaduras. Acompanhem comigo. Então, iniciando a nossa primeira videoaula sobre a avaliação das queimaduras. Segundo o Ministério da Saúde, queimaduras são lesões decorrentes de agentes, que podem ser energia térmica, química ou elétrica, capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. As queimaduras são acidentes relativamente comuns que requerem tratamento hospitalar específico com cuidados multiprofissionais, dependendo muito da gravidade da lesão. E as repercussões para a vítima variam de uma lesão superficial ao óbito, dependendo dessa gravidade. As queimaduras graves, elas acarretam em um tempo prolongado de internação, tratamento doloroso, alto custo e sequelas físicas, psíquicas e sociais com resultados funcionais e estéticos que nem sempre são satisfatórios. Alguns dados epidemiológicos sobre queimaduras. O estudo de Favazza, Vieta e Nazário, de 2017, mostra que no período entre 2008 e 2016, ocorreram 37.571 internações por queimaduras registrada nos hospitais da região sul do Brasil. E desses 3 estados da região sul, o Paraná foi o estado que apresentou as maiores taxas. Segundo o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Queimaduras, os agentes causadores de queimadura prevalente são os líquidos superaquecidos, com 37%. A maioria dos casos ocorre na cozinha e a idade mais acometida é até os 12 anos de idade, representando 33%. No Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde pública. E entre as queimaduras mais frequentes em crianças estão os escaldamentos, principalmente em ambiente doméstico, né, na cozinha, e também em alguns casos de violência doméstica. Entre os adultos do sexo masculino, as queimaduras mais frequentes são aquelas que ocorrem em situações de trabalho. Já entre as mulheres, as situações mais frequentes são situações domésticas, como cozimento de alimentos, riscos diversos na cozinha, explosões com botijão de gás, etc. E também alguns casos de tentativas de autoextermínio. Em um estudo realizado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, entre janeiro e dezembro de 2017, dos atendimentos por queimadura, foi registrado que o principal agente foi o escaldo, com 56%, e a faixa etária mais acometida ficou entre os 20 e 60 anos, sendo predominante o gênero feminino. Também houve uma significativa porcentagem de pacientes menores de 19 anos acometidos por escaldadura, principalmente em situações domésticas na cozinha. Quanto à fisiopatologia das queimaduras. As queimaduras são causadas pela transferência de energia de uma fonte de calor para o corpo. E esse agente agressivo que lesiona a pele, ele vai causar, então, na pele, essa exposição do colágeno,
que vai também liberar substâncias vasoativas, que nos vasos sanguíneos vai ter um aumento da permeabilidade celular com extravasamento de plasma, o que vai ocasionar no edema e possivelmente hipovolemia. A ruptura da pele pode levar à perda aumentada de líquidos, a infecção, cicatrização, hipotermia, imunidade comprometida e alterações na função, aparência e imagem corporal. A profundidade da lesão, ela depende muito do agente causador e do tempo de exposição ao agente. As queimaduras, elas podem ser classificadas em diferentes graus, de acordo com a profundidade da lesão e a extensão da área de superfície corporal lesada. Queimaduras de primeiro grau compreendem lesão de espessura parcial. Ela afeta apenas a epiderme. E a ferida da queimadura de primeiro grau, ela é dolorosa, avermelhada e pode ser seca ou pode formar bolhas. A queimadura de segundo grau, ela pode atingir uma superfície superficial ou profunda. Ela atinge a epiderme e a derme. A ferida é dolorosa, avermelhada e exuda líquido. As queimaduras de terceiro grau são lesões de espessura total. Elas afetam a epiderme, a derme e tecidos profundos. E a cor varia muito, desde branco, vermelho, marrom ou preto. A área queimada é indolor porque as fibras nervosas são destruídas. Quanto à extensão das queimaduras, a mensuração da superfície corporal queimada, ela é muito pertinente na emergência, porque é por meio dela que se calcula a reposição volêmica e se permite a compreensão da gravidade da lesão. Vários métodos são usados para estimar a área de superfície corporal total lesada, afetada por queimaduras. Temos o diagrama de Lund-Brauder, a regra dos 9 e o método da palma, que eu vou falar um pouquinho agora de cada um deles para vocês. O diagrama de Lund-Brauder, ele é um método bastante preciso, por atender às variações percentuais da superfície dos vários segmentos corpóreos em diferentes faixas etárias, permitindo a definição da superfície corporal queimada. Eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó. O diagrama de Lund-Brauder, ele varia, então, de acordo com a faixa etária. O percentual da superfície da cabeça, por exemplo, numa criança menor de 1 ano, é 19%. Já num adulto, ou adolescentes maiores de 15 anos, contabiliza apenas 7%. Então, cada faixa etária tem a sua variação e porcentagem da área corporal queimada. Ele é bastante preciso porque ele divide também a área corporal em vários segmentos. A regra dos 9, ele já não é um método tão preciso, mas ele permite o cálculo por aproximação. Os vários segmentos corporais são estimados em 9 ou múltiplos de 9, e o seu somatório define a superfície corporal queimada. Então, por exemplo, nós temos aqui adultos, crianças e neonatos. Também varia, de acordo com a idade, varia o percentual que é contabilizado. Por exemplo, nos adultos, cada membro inferior contabiliza 9% frente, 9% parte posterior. Nas crianças, cada membro contabiliza 7% parte da frente, 7% parte posterior. Nos neonatos, cada membro inferior corresponde a 13%. O método da palma, ele é um método simples e prático para queimaduras disseminadas. A superfície da face palmar da mão do paciente, incluindo os dedos, corresponde a 1% da superfície corpórea total. Então, estima-se a área queimada avaliando quantas vezes ela corresponde à superfície palmar. Ele é um método fácil e bastante utilizado na emergência, porque ele também é de fácil memorização. Quanto à complexidade das queimaduras. Então, a complexidade de uma queimadura, ela é avaliada pela associação entre o agente causador, o que foi que causou essa queimadura, se foi um líquido quente, se foi o fogo, queimadura química, elétrica, o tipo de queimadura, se é uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, a extensão da queimadura, qual é a porcentagem do corpo
que essa queimadura atingiu e o acometimento de algumas áreas específicas, que também são usadas para avaliar essa complexidade das queimaduras. Então, nós temos pequeno queimado, médio queimado e grande queimado. O que compreende o pequeno queimado? Em adultos, é queimadura de qualquer extensão de primeiro grau exclusivo, ou 10% ou menos de superfície corporal queimada de segundo grau. Nas crianças, são queimaduras de qualquer extensão de primeiro grau exclusivo, ou 5% ou menos de superfície corporal de segundo grau. No médio queimado ou queimado moderado, nos adultos, são queimaduras de 10 a 20% da superfície corporal queimada de segundo grau, ou 10% ou menos de superfície corporal queimada de terceiro grau que não afetem olhos, orelhas, face, pé ou genitais. Nas crianças, são queimaduras de 5 a 15% da superfície corporal queimada de segundo grau, ou 5% ou menos da superfície corporal queimada de terceiro grau que não afetem olhos, orelhas, face, pé ou genitais. Ou então também para adultos e crianças, queimaduras de segundo grau que envolvam mão ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila, ou grande articulação. Já grandes queimados, ou queimado grave, para adultos, são queimaduras com mais de 20% da superfície corporal queimada de segundo grau, ou mais que 10% da superfície corporal queimada de terceiro grau. Nas crianças, são queimaduras maiores de 15% da superfície corporal queimada de segundo grau, ou com mais de 5% da superfície corporal queimada de terceiro grau. Ou então, para adultos e crianças, aqui vale para os dois, queimaduras que envolvam olhos, ouvidos, orelhas, face, mãos, pés, períneo e genitais. Ou queimaduras de terceiro grau atingindo mão, ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila. Todas as lesões inalatórias, com ou sem queimaduras. Queimaduras elétricas, queimaduras com trauma ou politrauma. Queimaduras em pacientes de alto risco, por exemplo, pacientes com diabetes, DPOC, câncer, insuficiência renal, cardíaca, hepática, ou gestantes. Quadros infecciosos graves, decorrentes ou não da queimadura. Queimaduras em pacientes pediátricos. Síndrome compartimental ou do túnel do carpo, associada ou não à queimadura. E qualquer outra afecção que possa ser fator de complicação à lesão ou ao quadro clínico da queimadura. Então, a gravidade do paciente, ela vai ser determinada pela porcentagem do corpo queimado, a extensão, pela profundidade da queimadura, se houve lesão inalatória, se teve politrauma e outros fatores, como imunidade, infecção ou comorbidades. Bom, essa foi a nossa primeira videoaula. Na próxima, nós trataremos sobre o atendimento imediato das queimaduras, reposição volêmica, controle da dor e as principais complicações da queimadura. Obrigada por assistir até aqui e não perca a próxima. Até lá!